Fala galera, aqui é a Nini, sejam muito bem-vindos ao Mergulhando nos Games. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Sonic Heroes, que foi produzido e publicado pela SEGA em 2003, mas aqui no ocidente só chegou em 2004. Sonic Heroes é um jogo de plataforma 3D linear, com a grande sacada de jogar em equipe e alternar seus próprios membros. Ao entrarmos no modo história, no primeiro jogador, vemos que o jogo possui 4 equipes diferentes. Time Sonic, Time Dark, Time Rose e Time Chaotix, sendo que cada equipe ela possui uma história própria. A do time Sonic começa assim: Tails e Knuckles vão falar com Sonic, que recebe uma mensagem do Eggman dizendo que o vilão da história vai destruir o mundo em 3 dias. E como você já deve imaginar, os 3 heróis conseguem derrotar o Dr. Eggman, mas aquilo é apenas o começo. Na do Dark, por exemplo, a Rouge ela encontra uma base lá do Eggman que ela está procurando algum tesouro, mas ela acaba encontrando um robô do Eggman chamado Ômega totalmente abandonado com poeira e Shadow sem memória alguma. Então Rouge consegue botar aqueles dois na lábia para trabalharem juntos, em benefício próprio. A história do Dark, no entanto, termina assim. Rouge não consegue encontrar nenhum tesouro, Ômega não consegue a vitória que ele tanto esperava contra o Eggman e Shadow não recupera memória alguma. Ao contrário, fica mais confuso de tanto ver um monte de androide com a sua mesma cara. Quanto ao time Rose, Amy, Cream, Cheese e Big, eles vão atrás para salvar seus amigos Frog, que é o sapo do Big, e Chocola, que é o irmãozinho do Cheese. E, como não podia faltar, Amy tem o desejo de reencontrar Sonic. Acho que de todas as histórias que o Sonic Heroes trouxe, a do time Rose foi a única que teve um final feliz, porque Cream e Cheese conseguiram recuperar o Chocola, e Big pegou o sapinho dele de volta, o Frog. Já Amy conseguiu correr atrás do Sonic, então os 3 objetivos foram concluídos. Já que temos o último pedaço da história que vamos desbloquear no final, e só neste último pedaço é que vamos derrotar o Eggman de vez. Ou seja, o time Sonic meio que teve todo o trabalho à toa. E por fim, a história do time Chaotix conta a narrativa que Vector, Espio e Charme estão lá na agência de detetive Chaotix e, por acaso, eles recebem uma ligação via walkie-talkie que um cliente vai pagar eles uma grande quantia que só precisam fazer uns favorzinhos, mas mal eles sabem que esse cliente misterioso é o Dr. Eggman e eles não vão receber nem um pouco de grana. E ao final dessa jornada, o time Chaotix descobre que eles não vão ser pagos porque o cliente deles é o próprio Dr. Eggman. Eles ficam super, ultra, mega furiosos e, literalmente, batem no Eggman, feio. Quando os jogadores terminam essas 4 histórias das 4 equipes, aparece o último fragmento, The Last. Nela os jogadores vão ver Metal Sonic falante, ou se preferir, Neo Metal Sonic. E este robô, que parece um dragão, mas é o Metal Sonic, ele é infiltrado pelas 4 equipes, sendo que a equipe Sonic pega a parte, como eu posso dizer, a cereja do bolo, porque eles se transformam com as 7 esmeraldas do caos numa versão super e dão o último golpe no monstro. E assim, meus caros telespectadores, encerramos o modo história. Agora só nos resta mergulhar ao gameplay. Sonic Heroes é um jogo que trabalha em equipe e os jogadores alternam os membros dessa mesma equipe. Ou seja, em determinados momentos da fase, você escolhe se você vai precisar usar velocidade, potência ou voo. Sendo que os personagens de velocidade são aqueles que aparecem no círculo em azul, os de potência no círculo em vermelho e os de amarelo, os de voo. E as funções que esses 3 tipos desempenham no jogo variam de acordo com as necessidades da fase. Por exemplo, os de potência eles são aqueles que destroem objetos, caixas de ferro no meio do caminho. Os de voo, basicamente, são aqueles que voam para superfícies mais acima, que precisam subir em plataformas altas, lá no alto. E os de velocidade são usados algumas vezes para passar em anéis, atravessar uma parede,
No entanto, há um quê de diferencial entre as 4 equipes. Por exemplo, o time Sonic, ele joga de um ponto a outro, ou seja, você tem que chegar até a linha de chegada. Quanto ao time Chaotix, ele foca em explorar os níveis, as fases, em busca de objetos e outros serviços que predeterminadamente o Eggman pediu a eles. Já o time Dark, por exemplo, tem as mesmas fases que o time Sonic, o mesmo objetivo, chegar de um ponto a outro. No entanto, no time Dark aparecem mais inimigos, mais robôs do Dr. Eggman para serem destruídos. E por fim, o time Rose é aquele que, da mesma forma que o time Sonic e o time Dark vão de um ponto para o outro, o time Rose também funciona dessa forma. A questão é que o time Rose é a metade da fase que o time Sonic entrou. Fora esses quesitos de diferença entre os times, tem uma coisa que eles têm em comum. São assim, 2 fases comuns para serem jogadas e na terceira fase vem um chefe. Daí muda de cenário. Fora isso, os jogadores têm que ir atrás das 7 esmeraldas do caos, porque é necessário essas 7 esmeraldas para conseguir desbloquear a última parte da história. Fora isso, o jogo oferece um monte de desafios fora da linha da história. E também oferece um modo para multijogador. Contudo, tem algumas coisas desse modo multijogador que eu vejo como um problema. Por exemplo, nas 4 seleções das equipes, o jogador ele pode ficar numa situação de sinuca. Por exemplo, se alguém gosta muito do time Chaotix e um colega aí que for jogar junto, escolher o time Sonic, o time Chaotix vai ficar em desvantagem porque só tem 2 estrelas. E pior ainda, são aqueles que gostam do time Rose, como eu, que vamos ficar ainda mais na desvantagem, porque o time Rose só tem 1 estrela. Ou seja, a qualquer contato com qualquer time, vai sofrer consequências de não conseguir andar, de não conseguir se mover direito. E no modo batalha ainda é pior, porque qualquer pancada ou qualquer toque que o time adversário faça já é um nocaute para o time Rose. Faltou um melhor balanceamento das fases em relação ao multijogador. Porque o time Sonic e o time Dark com 3 estrelas meio que fez desvantagem nos demais times. E outro grande problema que o jogo teve foi a câmera. Nossa, que negócio horrível. Nunca vi uma câmera tão horrenda quanto aquela. Você não consegue nem mover o negócio direito. No entanto, esses 2 problemas na época que eu joguei esse jogo, porque foi o meu primeiro jogo de Sonic, teve uma coisa que me saiu como o pior problema, que era a ajuda, a dica. Porque, sério, a falta de ajuda me deixou empacada por muito tempo numa fase. Não sei se foi em Hang Castle ou em Mystic Mansion, agora eu não me lembro. Só sei que foi um desses 2 lugares aí com uma temática meio assustadora. Foi logo no time Dark que tinha que acender umas lâmpadas. E por mais que eu passava ali no botão da ajuda, a galera me falava, ó, você vai abrir a porta, você precisa acender a lâmpada. Cara, eu sei que tem que acender a lâmpada, mas como é que acende a lâmpada? Foi no erro e acerto que eu descobri que tinha que pular com o ômega e apertar o botão do ataque para acender as lâmpadas. E o último problema que eu quero destacar para vocês, não sei se é bem um problema ou se foi algum problema aí na minha fita de jogo do Sonic Heroes, mas toda vez que eu ia lá na primeira fase, eu acho, de Final Fortress, no time Rose, tinha um corrimão que os personagens estavam caindo em direção a esse corrimão. Só que, por alguma razão, eu mesmo não fazendo nada, não apertando nenhum botão ou não mexendo no botão de controle de seta, o personagem caía ao vazio. Eu nunca entendi aquele problema. Ora acertava o corrimão sem problema algum e ora simplesmente caía ao vazio. Fora isso, temos uma grande variedade de personagens para escolher e alternar entre as equipes e também uma vasta seleção de desafios e completar a letra A, que é o nível máximo em todos, já por si só é um grande desafio. E antes que eu me esqueça, eu preciso falar para vocês de uma coisa muito maneira que tem em Sonic Heroes. Existe o nome de um movimento especial que cada equipe possui, chamada Team Blast, que varia os efeitos em cada equipe, mas
como eu posso dizer, mas funciona da mesma forma para todas, porque o objetivo primário de Team Blast é literalmente aniquilar os inimigos que estão ao redor. No time Sonic, o Team Blast funciona como raios, porque é como se um fosse para lá, o outro fosse para cá, vai para cima, vai para baixo, em alta velocidade. São bolas voadoras em alta velocidade para todos os lados. No Dark, por exemplo, funciona como um tipo de Chaos Blast no Shadow, porque o Shadow ele pega a Esmeralda do Caos, joga ali com movimento e o Ômega sai rodando, girando, disparando um laser aí que detona tudo. No caso do time Chaotix, é o mais engraçado, porque é como se fosse uma banda que destrói os tímpanos inimigos e faz eles explodirem. Porque o charme na bateria, o espio no baixo e o vector no microfone causa uma desarmonia sonórica tão grande, mas tão grande, que a música deles é tão horrenda que destrói tudo. E por fim, no time Rose, Big abre aquele guarda-chuva lá dele, a Amy e a Kim sobem, fazem como se fosse uma acrobacia. E por alguma razão essa dança acrobática destrói os inimigos. Por que razão, eu não sei. Isso é tudo por hoje. Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo com seus amigos. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima, pessoal!